Veja, gente, eu acho muito triste que o bolsonarismo ele criou uma coisa patética, que é... Eita, desculpa. Pode. Que é uma coisa patética, que é gente que foge da realidade da classe trabalhadora e fica trabalhando com espantalho. Então, repare, eu acabei de citar um dado, e aí vocês podem pesquisar. Infelizmente, Maxwell hoje não está fazendo um acompanhamento ao vivo do debate, porque ele está com obrigação pessoal, senão já teria subido para as minhas redes. Mas amanhã, ou até nesse momento, pode abrir o Google. O Zema abriu mão de 28 bilhões de arrecadação só em 2025. Eu acabei de citar o caso da BR-381, conhecido como Rodovia da Morte, que os estudos falam que a duplicação da BR custaria 9 bilhões. Dava para resolver o problema. Só que aí fizeram agora uma PPP, uma parceria público-privada, em que a promessa é talvez duplicar a BR no universo de 10 anos e cobrando pedágio das pessoas. Então você vai continuar pegando uma estrada ruim, uma estrada insegura, que morre as pessoas e vai estar pagando pedágio. Você está pagando 2 vezes. Quando você sai de Uberlândia em direção a BH, não está duplicada e você paga o pedágio ali no final do trecho. Veja, 28 bilhões era dinheiro suficiente para resolver o problema da Rodovia da Morte. Era dinheiro suficiente para duplicar a saída de Uberlândia para Belo Horizonte, inclusive teria um impacto gigantesco do ponto de vista de comércio, de circulação de serviços, de geração de emprego. O governo poderia embutir no contrato de duplicação dessas estradas uma escala de trabalho 4x3, então poderia, a partir do gasto público, já resolver um problema de infraestrutura, salvar a vida das pessoas, gerar emprego e garantir que as pessoas tenham boas condições de trabalho. Então, veja, questões concretas, com números. De onde vai tirar o dinheiro? Aí o deputado vai... Não, aí ele fala da China, e fala da Coreia do Norte, e falou do Camboja, já ele fala da Caverna do Dragão, de Nárnia, do reino de Harry Potter, e ele fica nervoso, ele começou a me interromper, mas não tem proposta para o povo trabalhador de Minas Gerais. Aí ele fala assim, não, mas se não reduzir os impostos, as empresas vão embora. Você pode reparar que ele dá a volta e defende o grande empresário. Então, por exemplo, quer dizer que com o fim da escala 6x1 existe risco de aumentar os custos para as pequenas e médias empresas? Não pode ser que aconteça. Então, vamos fazer algumas ações. Por exemplo, ontem, Roberto, a gente estava conversando aqui sobre como seria importante para a economia brasileira que se estimulasse a introdução de painéis solares para reduzir o custo de energia elétrica a partir de uma política industrial planejada em que os painéis solares fossem produzidos no Brasil. Então, vamos reduzir a escala 6x1 e colocar em debate uma política industrial que gere emprego de qualidade no Brasil, que gere complexidade produtiva no Brasil e que reduza os custos sistêmicos dos micro e pequenos comerciantes. Porque eu tenho certeza, você que tem uma lojinha, você que tem um restaurante, você que tem uma academia, você que tem um bar, o custo da força de trabalho não é seu maior custo, não. Sabe qual é seu maior custo? É energia elétrica, é água, é gás de cozinha, é o preço dos insumos, das matérias-primas. Então, por exemplo, o Brasil tem hoje plenas condições de fornecer todo o gás de cozinha para seu mercado interno e baixar o preço do gás de cozinha. Para quem tem um restaurante, não seria bom, né? Pagar mais barato no gás de cozinha, ao invés de estar pagando mais de R$100 no botijão, a gente poderia, neste momento, com a política que protegesse o mercado consumidor brasileiro e estimulasse a indústria petroquímica no Brasil, baixar o gás de cozinha no curto, médio prazo para R$80, R$70. Plenamente possível, porque isso não passa pelo circuito do dólar. Então seria muito bom para, por exemplo, quem tem restaurante, quem tem bar, quem tem padaria, baixasse o preço do gás de cozinha, baixasse o preço da energia elétrica. Ontem, o que foi que a gente conversou aqui? Os investimentos no parque hidrelétrico brasileiro já foram amortizados. O que é que significa isso? Já foram todos pagos. Isso significa que o custo geral de geração de energia elétrica no Brasil está caindo. Por que a gente continua pagando a fortuna de conta de luz? Eu pago na minha casa R$500, porque todo o processo de produção e distribuição de energia elétrica no Brasil está privatizado para empresas privadas, nacionais e estrangeiras que estão explorando o povo brasileiro, que estão explorando nossa gente, que estão cobrando uma fortuna. Então você pega empresas da Itália, empresas da Espanha, empresas de Portugal, dos Estados Unidos, vai ver o lucro global delas, a maior taxa de lucro é no Brasil. E o deputado não se preocupa com nada disso, ele não tem proposta, ele não conhece Minas Gerais. Se eu perguntar para ele, deputado, hoje qual é o principal problema do norte de Minas Gerais?
for para Salinas, for para Montes Claros, for para Pirapora, qual é o principal problema? Qual é a maior demanda da população? Ele não conhece. Eu vou pegar o manifesto comunista, eu vou ler o manifesto. Pode ler, deputado, quem sabe você aprenda alguma coisa. Mas preste atenção também no povo de Minas Gerais, que você foi eleito por esse povo. Veja, falando diretamente com o povo de Minas Gerais. Você percebe que o deputado bolsonarista, como todo bolsonarista, ele não está preocupado com as condições de vida real da classe trabalhadora. Ele já falou de China, já falou de Coreia do Norte, já falou de União Soviética, agora falou de Ucrânia. Ele fala de tudo, menos de Minas Gerais. Qual é uma das características principais da economia de Minas Gerais? É uma economia muito voltada para a mineração. O minério tem em Minas Gerais. Se não dá isenção fiscal para a empresa vai embora. Gente, isso é mentira. Porque o lítio que tem no Vale do Jequitinhonha tem lá. Então, se a empresa não ganhar isenção fiscal, vai embora, tá. Mas o lítio vai continuar lá e continua sendo mineral vantajoso. Os minérios que tem, como minério de ferro no Vale do Rio Doce, estão lá, assim, e minério de ferro é um insumo importante para a indústria. Então não existe isso. Então se não der isenção para a empresa vai embora. É isso mesmo? Aí a indústria global, o capitalismo global não vai precisar mais não de lítio, não, de minério de ferro, não, de nióbio, não, de cobalto, não. Vocês percebem? Veja, esse é discursozinho de liberal, senso comum, entende? E aí, veja, na economia tem um negócio chamado efeito multiplicador. O que é que significa isso? É basicamente um cálculo que você faz a cada real investido, quanto disso retorna para a economia. É um consenso em todo mundo que faz um debate econômico que investimento em infraestrutura social, em média, a cada R$1 investido, você gera mais R$1 de retorno para a sociedade como um todo. Então, se você pega esses 28 bilhões que está dando isenção fiscal para grandes empresas, inclusive deputado bolsonarista, para empresas do ramo de locação de carros, que não produz tecnologia, que é serviço simples, que não faz sentido nenhum. Então a Localiza do Salim Matar, que é parceiro do Romeu Zema, já recebeu mais 10 milhões de isenções fiscais. Sabe quantos empregos isso gera? A Localiza vai contratar muita gente, né? Porque tá recebendo isenção de imposto, sabe? Então, assim, ao invés de dar isenção para grandes empresas, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um investimento público planejado que melhore as condições de vida do povo, que dê respostas em termos de infraestrutura, que dê resposta em termos de geração de emprego e renda e que caminhe para desenvolver complexidade produtiva. Minas Gerais não pode ser um buraco de mineração, gente. É várias serras sendo destruídas, várias regiões sendo destruídas, tirando minério de todo jeito. A empresa que lucra bilhões envia o dinheiro para fora, os acionistas e os controladores não pagam imposto sobre lucros e dividendos. E aí, por exemplo, Minas Gerais é uma das maiores detentoras de reserva de minério de ferro do mundo inteiro e praticamente não tem uma malha ferroviária, por exemplo. E quando tenta construir, se compra o trilho de ferro da China. Rodrigo, Roberto, imagina, o minério está em Minas Gerais, se extrai o minério daqui, quase de graça, manda para a China, compra uma fortuna e não gera emprego aqui. O deputado acha isso bonito. É o que você queria fazer, 5 minutos aí. Tá certo. Primeiramente, eu vou utilizar um pouco mais do meu tempo para poder responder isso daqui. É interessante, ele falou que eu sou o deputado de Minas que não fala de Minas. Eu já falei da região do norte de Minas e falei, inclusive, aqui do Triângulo. Na minha fala anterior, vocês podem puxar aí que vocês vão ver. Agora, ele sim é o comunista que não fala do comunismo, porque não está preparado para falar. Ele sabe o que eu tenho aqui na minha mão, né? E eu já vou começar falando a respeito disso aqui. Você é a favor do aumento de impostos? Sou a favor do aumento de imposto para os bilionários como imposto sobre lucros e dividendos. Você ama tanto os Estados Unidos cobram e o Brasil não. Ok. Pausa, Zé. Ele falou que está mais à esquerda do que o Lula. Isso é mentira, tá? Ele simplesmente não está entendendo o que o chefe dele faz, que ele não admite que é também, né? Mas eu vou ler para ele aqui, porque ele já leu, tá? Ele já leu o Manifesto Comunista, eu tenho certeza que ele já leu. Provavelmente não entendeu ou está agindo de uma maneira descarada para ludibriar vocês. Então tá aqui, ó. Karl Marx ele entendia que não é possível para a sociedade capitalista se transformar em uma sociedade comunista de uma hora para outra. Então tem um processo de transição que é o processo do socialismo.
Olha aqui. Ele falou que eu sou liberal. Liberal é o escambau. Sapatênis é o escambau. Eu sou conservador, cara. Não tem nada de liberal aqui, não. Eu sou conservador. Eu tenho posição. Agora, Karl Marx dizia o quê? Que um dos métodos para você poder implantar o comunismo está aqui, página 57. Um imposto de renda fortemente progressivo. Eles querem, na prática, o máximo do fascismo. Inclusive, vou aproveitar isso aí. O que é fascismo? Gente, o deputado, ele tem dificuldade de interpretação de texto. O que é imposto progressivo, gente? Imposto progressivo é cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. Então, por exemplo, hoje, no Brasil, você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Todo brasileiro, se você ganhar 6 mil, você paga 27%. Se você for bilionário, você paga 27%. O que é imposto progressivo? Por exemplo, se o Rodrigo ganhar 6 mil, ele pagar uma alíquota de 2%, 5% ou ser isento, e alguém que é um bilionário, como Jorge Paulo Lemann, como a família Setúbal, dona do Itaú, como a família Marinho, dona da Rede Globo, pagar 40%, 30%, 50%. Isso é imposto progressivo. O deputado não sabe, mas aí, deputado, é sempre tempo de aprender, e eu fico muito feliz que você tá lendo, sabe ler, enfim, é uma alegria. Dito isso, voltando pro estado de Minas Gerais, né? Porque o deputado, ele não gosta de falar de Minas Gerais. É uma coisa impressionante. Deputado, interrompa não. Seja homem e responda a pergunta. Deixa ele concluir e você usa no seu tempo. Sem é de homem. Não, deixa eu falar uma coisa. Tem que ser um negócio honesto aqui. Ele tá me perguntando, tô respondendo tudo. Eu faço a pergunta, ele tergiversa. Tergiversador. Fique nervoso não, deputado. Fique tranquilinho. Toma uma maracujinha. Você não for, não? Responde aqui, comunista. Eu posso voltar a responder? Ele vai responder no tempo. E aí você usa seu tempo pra... Não, eu vou responder pra ele. Ele não sabe, mas eu vou explicar pra ele. Você pode usar o seu tempo pra você mostrar isso pra galera que estiver vendo. Mas só pra não interromper, porque senão a gente vai travando aqui e não chega no final. Eu só tô... É importante falar isso daqui. Mas ele vai falar... não veja o quê? Que ele está saindo da pergunta. Mas aí no seu tempo você mostra isso pra galera. Não fica travando o tempo. Deixa o like, gente. Deixa o like. Vamos bater 10 mil pessoas aí. Continua aí que eu tô respondendo. Pode continuar respondendo que eu solto o tempo. Tá, perfeito. Fique tranquilinho, deputado. Toma maracujina, fique nervoso não. Mas voltando pra Minas Gerais. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla!